Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícia e dessa vez para falar sobre ninguém menos que Anderson The Spider Silva. Finalmente temos alguma novidade, alguma notícia sobre isso, né? Muitas vezes já me perguntaram e eu não tinha nada para falar porque não tinha notícia, não tinha nenhuma declaração do Anderson, não tinha nada e ele já tem 43 anos, a gente ficava naquele desespero e finalmente tem alguma coisa, então vamos à notícia. A chamada diz o seguinte: Anderson Silva é punido com 1 ano de gancho e pode voltar a lutar em novembro deste ano mesmo. Eu já vou ler a notícia e a declaração da USADA, que é a agência que fez o exame antidoping, e aí vocês vão entender melhor. E aí depois eu dou minha opinião sobre tudo isso. Então, bora lá. Tá escrito aqui: suspensão anunciada nesta quarta-feira pela USADA é retroativa a 10 de novembro de 2017, quando o ex-campeão dos médios foi notificado pelo teste positivo em exame fora de competição. Então, na notícia está dizendo que a partir do dia 11 de novembro deste ano, 2018, o Anderson já está liberado para voltar a lutar. O período do gancho começou a contar em 10 de novembro de 2017, que foi a data na qual ele foi notificado pelo exame positivo. Naquela ocasião, naquela época, ele tinha uma luta casada contra o Kelvin Gastelum, que seria no UFC Xangai, mas acabou caindo a luta porque o Anderson foi pego no doping, e aí quem substituiu o Anderson foi o Michael Bisping, que acabou sendo derrotado pelo Kelvin Gastelum. E para quem não lembra, o Anderson foi flagrado dessa vez com o uso de testosterona sintética, metiltestosterona e diurético e agente mascarante, hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida, é isso aí o nome da substância. Então, foi testosterona sintética e diurético e agente mascarante. Então, vamos ler aqui a nota da USADA, que é um pouquinho longa, mas é importante a gente ler aqui, então vamos lá. A USADA anunciou nesta quarta-feira que Anderson Silva, de Palos Verdes, Califórnia, aceitou a suspensão de 1 ano por sua segunda violação do código antidoping da organização, após ter resultado positivo para substâncias proibidas contidas em suplementos contaminados. Silva, de 43 anos, é o quarto atleta a aceitar a sanção prevista na política antidoping do UFC após o resultado positivo de um exame causado por uso de suplementos contaminados adquiridos junto a um laboratório brasileiro. Diferente de farmácias convencionais que recebem seus produtos de fabricantes comerciais, os laboratórios preparam seus próprios medicamentos de acordo com as especificações contidas nas prescrições feitas por escrito. Dessa forma, os laboratórios também produzem e vendem suplementos nutricionais. Mesmo com os atletas do UFC sendo repetidamente avisados que tais suplementos representam risco de contaminação por possuírem suas composições químicas também proibidas não listadas nos seus rótulos como drogas perigosas, o laboratório que preparou os suplementos de Anderson Silva os vendeu como uma alternativa segura a medicamentos e suplementos para a produção de massa muscular e também alegou utilizar processos criados especificamente para eliminar a possibilidade de contaminação cruzada. Anderson testou positivo para metabólitos de metiltestosterona 17 blá 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 neves, que tem a fórmula gigante aqui, não dá pra ler nada, que também não interessa pra gente, e também para hidroclorotiazida, hidroclorotiazida, em um exame de urina fora do período de competição feito em 26 de outubro de 2017. A metiltestosterona é uma substância não especificada na categoria de agentes anabólicos, enquanto a hidroclorotiazida é uma substância especificada da classe de diuréticos e agentes mascarantes. O uso de ambas as substâncias é proibido em qualquer momento pela política antidoping do UFC, que adotou a lista de substâncias proibidas pela WADA, Agência Mundial Antidoping. Após a notificação positiva de seu exame, Anderson Silva entregou à USADA uma amostra aberta do suplemento que ele estava utilizando na época. Apesar de nenhuma substância proibida estar listada no rótulo do suplemento, os testes conduzidos pelo laboratório credenciado pela WADA em Salt Lake City confirmou a presença de metiltestosterona e, de novo, aquela palavra filha da mãe, hidroclorotiazida no produto. Entretanto, no curso das investigações dos laboratórios brasileiros, a USADA listou diversos suplementos do mesmo laboratório que preparou o suplemento de Anderson Silva. A análise destes produtos pelo laboratório de Salt Lake City confirmou que estavam similarmente contaminados por substâncias proibidas, incluindo diversos agentes anabólicos e diuréticos. A política antidoping do UFC, assim como o Código
Mundial Antidoping determinam que se um teste positivo de algum atleta foi causado por um produto contaminado, a sua pena pode ser reduzida. Neste caso, a duração da sanção também reflete no fato de que é a segunda violação de Anderson Silva. Na primeira, a Comissão Atlética de Nevada decidiu aplicar uma suspensão de 1 ano após o atleta ser flagrado pelo uso de diversas substâncias proibidas. Se nenhuma redução tivesse sido aplicada por Silva ter sido vítima de produtos contaminados, a punição padrão por uma segunda violação envolvendo substâncias não especificadas seria a suspensão por 4 anos. A suspensão de 1 ano teve início no dia 10 de novembro de 2017, data na qual a suspensão foi imposta. Silva estará liberado para voltar às competições no fim da sua sanção, em 10 de novembro de 2018. De acordo com a política antidoping do UFC, todos os atletas suspensos por violação antidoping devem continuar disponíveis para serem testados, com o objetivo de receber crédito pelo tempo sob sanção. Bom, então essa foi a nota da USADA, deu para ver que é bastante grande, mas tem muitas informações importantes, mas em resumo, e o que mais interessa é que a partir de novembro o Anderson Silva está de volta, mas também é muito importante salientar aqui, ressaltar que ele foi realmente vítima de suplemento contaminado, assim como os outros brasileiros, como o Cigano, o Pezão, enfim, outros caras que também tiveram esse problema justamente por conta de laboratórios que vão lá e manipulam o suplemento e correm o risco de contaminar. Então eu acho que isso serve de aprendizado não só para o Anderson, como para os outros atletas, para ficarem espertos, para não ter esse tipo de problema, e enfim, ele vai poder voltar a lutar. Mas o Anderson já está com uma idade bastante avançada. Eu não acredito que ele vai lutar mais 4, 5 vezes. Eu acho que ele deve fazer mais 1 ou 2 lutas. Quanto a adversário, eu acho que o Anderson pode sim pegar qualquer um do top 15. Quem acompanha ele nas redes sociais sabe que ele não para de treinar, então ele não parou em momento algum. É lógico que ele não tem ritmo de luta exatamente, mas tem o condicionamento físico, a técnica, enfim, é o Anderson Silva e não estava parado. Então eu acho sim que ele pode receber qualquer lutador ali dentro do top 15. É claro que não vão dar ninguém dentro do top 5, nem o campeão, né? Devem pegar alguém mais pro final ali do ranking, mas eu quero sim que casem logo a luta do Anderson, a volta dele, logo no período que ele já puder lutar, né? Então logo em novembro que ele já possa lutar. Afinal de contas, o Anderson já não tem muito tempo de carreira disponível. Então eu espero sinceramente que casem logo com alguém ali dentro do top 15. Também não adianta colocar qualquer um, né, fora do ranking. Eu acho que tem que ser pelo menos alguém ali dentro do top 15, porque o Anderson, apesar dos pesares, é o Anderson, então é um cara muito competitivo, é um cara que é bom, apesar de momento, de idade, de etc. Eu acho que não precisa também jogar qualquer cachorro morto para ele, né? Então isso tudo depende de muita política, do que vale mais a pena casar. Vamos ver o que confirmam sobre isso, mas enfim, tivemos uma declaração, uma notícia sobre isso. O Anderson nunca se pronuncia, né? Eu já reclamei algumas vezes disso. Eu acho que ele ou alguma assessoria, alguma coisa tinha que falar, né? Dar alguma declaração, dizer alguma coisa, mas pelo menos enfim saiu uma nota. Já sabemos que ele foi vítima de suplemento contaminado, tomou só 1 ano de suspensão, que já termina em novembro, vai voltar e vai lutar. Espero que ele faça essa luta, que lute bem. Caso ele vença, ou enfim, independente disso, se ele quiser anunciar a aposentadoria, eu acho que pela idade seria normal, apesar de querer ver ele lutando por mais 10 anos, por gostar muito dele, eu acho que não deve durar muito mais a carreira dele. Espero, enfim, que ele volte bem. Ainda bem que ele foi considerado realmente vítima nessa situação, então ele não foi lá e se dopou de forma proposital, segundo a nota da USADA, né? Foi um suplemento contaminado, então não adianta, nesse caso, querer condenar o cara e tal. Enfim, é difícil, né, dizer se pode ou não condenar. Segundo a USADA, a gente não pode condenar porque ele não foi culpado, a não ser por ter escolhido um laboratório e não ter pego dentro das normas indicadas e tal. Enfim, é muito polêmico esse assunto. Eu espero que ele volte, espero que ele renda bem, apesar da idade, apesar de tudo, e que dependente do adversário, né, que ele consiga render muito bem, consiga lutar, consiga vencer, inclusive se for um adversário gringo, né? Se for um brasileiro, aí a gente fica mais dividido. Vamos ver o que vão casar aí para a volta de Anderson Silva. Então, Anderson Silva pode voltar em novembro deste ano. Qualquer confirmação, eu volto com um vídeo novo. Então, deixa nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!